Eu sou Virtual e você está no canal Capital Virtual. Bom, antes que alguém venha me perguntar nos comentários o que exatamente estava acontecendo com o canal, que eu não estava postando mais vídeos, pode ficar tranquilo, que eu só estava tirando um período de férias no final do ano. E agora já estamos de volta, inclusive com modelos de vídeos diferentes, assim como shorts, assim como esse vídeo aqui e também como os vídeos que eu já estava fazendo antes. Mas enfim, recentemente aconteceu uma coisa bem interessante relacionada à Rússia e aos Estados Unidos. Mas antes de eu explicar isso para você, primeiro eu queria deixar uma frase logo de começo aqui para você gravar aqui na sua cabeça. E a frase é a seguinte: quando se trata de algum tipo de conflito entre duas superpotências, a primeira vítima sempre é a verdade. Ou seja, fique sempre muito esperto com tudo que você vê por aí e sempre busque analisar os dois lados, ou melhor, as duas versões da história. Sabendo disso, recentemente, o secretário de segurança da Rússia afirmou, aliás, deixa eu até ver o nome dele aqui para não ficar muito perdido, né? Nikolai Patrushev, eu acho que é assim que fala, né? Ele é o secretário de segurança russo. Ele fez um pronunciamento afirmando que os Estados Unidos está por trás, ou melhor, financiando, né? Por trás, financiando tudo, ou melhor, todo aquele conflito que está acontecendo hoje, até hoje, lá na Europa e na Ucrânia. E ele fez a seguinte afirmação, abre aspas: a saída súbita dos norte-americanos deste país, aparentemente, em muitos aspectos, visava se concentrar na Ucrânia, onde, segundo suas estimativas, estava sendo conduzida de forma bem sucedida a preparação do regime fantoche de Kiev para ações ofensivas anti-russas. Aliás, isso foi confirmado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmando que se os militares norte-americanos não tivessem deixado o Afeganistão, Washington não teria conseguido alocar tanto dinheiro para a Ucrânia. Fecha aspas. Ou seja, agora a gente já tem outro país envolvido em todo esse problema aí, que no caso é o Afeganistão. Antes de você entender melhor tudo o que está acontecendo, primeiro vamos entender qual que é a relação entre Estados Unidos e Afeganistão. Bom, de uma forma bem resumida, por volta do ano de 2001, aconteceu todo aquele problema lá nos Estados Unidos envolvendo aqueles dois prédios ou duas construções que eu não vou mencionar aqui, porque eu não quero ter problemas com a plataforma, né? Mas você já deve imaginar que veio os aviãozinhos lá, pá, pum, explodiu, caiu tudo, beleza. Você já deve imaginar muito bem o que que é. E obviamente isso foi um ataque T-Uris, tá. Eu tenho certeza que você me entendeu, né? Mas então, isso simplesmente chocou o mundo inteiro e ao mesmo tempo acendeu um verdadeiro sinal de alerta na cabeça dos americanos. Eles pensaram mais ou menos assim: pô, como que a gente permitiu que um negócio dessa magnitude acontecesse dentro do nosso país? Foi aí que eles resolveram criar uma operação especial, digamos assim, para tentar combater justamente tudo isso. E eles simplesmente decidiram pegar um tanto do seu exército lá, um tanto dos seus equipamentos e deslocar justamente para a base deles, né? Que no caso seria o Afeganistão. Chegando lá, eles encontraram um grupo chamado de Talibã. Eu não vou me aprofundar aqui exatamente na história do Talibã, mas esse grupo já existia bem antes de 2001. O problema é que esses caras são muito resistentes. Não foi uma coisa que os Estados Unidos chegou lá e conseguiu combater logo de cara e bater de frente. Muito pelo contrário. Para você ter uma ideia, todo esse conflito já se estende, ou melhor, se estendeu, né? Porque ele chegou ao fim, teoricamente, você já vai entender por quê. Ele se estendeu por aproximadamente 20 anos e ele custou muito, mas muito dinheiro para os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, eu até peguei algumas informações aqui, deixa eu só achar onde que elas estão. Então, além desse conflito ter durado aproximadamente 20 anos, ele ainda custou cerca de 8 trilhões de dólares para os Estados Unidos. Isso aí é dinheiro infinito praticamente. A sua mente nem consegue calcular o tanto de dinheiro que é isso. Sabendo disso, obviamente, uma hora tudo isso teria que chegar ao fim, né? Ou melhor, eles teriam pelo menos que deslocar as suas tropas para combater algo mais interessante ali. Um dado muito curioso é que até os dias de hoje eles não conseguiram combater o famoso Talibã. Inclusive, o Talibã conseguiu retomar o
poder sobre o Afeganistão. O que eles conseguiram fazer no máximo foi juntar os Estados Unidos com alguns aliados da OTAN e criar meio que um clima de paz ali temporariamente na região. Quando eu falo temporário é porque foi temporário mesmo. Inclusive os próprios americanos tentaram treinar o exército do Afeganistão para proteger o próprio país deles, mas essa tentativa foi extremamente falha e eles não conseguiram. E assim que os americanos saíram de lá, o Talibã conseguiu retornar ao poder de novo e fazer todas aquelas atrocidades que vocês já sabem. Agora que você já sabe disso, surge uma outra questão. Para onde foi todo o equipamento e todos os recursos que eles tinham destinado ao Afeganistão? Bom, segundo o secretário de Segurança da Rússia, toda essa operação dos Estados Unidos não serviu para combater o terror, mas sim para fortalecer esquemas de corrupção e aumentar drasticamente o nível de produção de substâncias proibidas, digamos assim. Uma outra coisa muito interessante também é que em 2020 o próprio Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, fez uma declaração sobre a necessidade de retirar as tropas norte-americanas do Afeganistão. Já por volta do final de agosto de 2021, as tropas americanas realmente se retiraram do país e entregaram ele nas mãos do Talibã novamente. E segundo o nosso amigo Nikolai, o Pentágono simplesmente transferiu, ou melhor, deslocou todo o equipamento militar que estava sendo utilizado ali no Afeganistão em direção à Europa, mais especificamente à Polônia, a fim de militarizar o regime que estava sobre Kiev. Porém, dentro de toda essa história, existe mais um ponto, no mínimo, interessante. No final do ano passado, o chefe do Departamento de Estado norte-americano, Antony Blinken, apontou que caso as forças americanas ainda estivessem presentes no Afeganistão, isso implicaria significativamente o apoio que Washington poderia fornecer à Ucrânia. Se a gente parar para analisar toda essa situação, até que faz um pouco de sentido essa história que a Rússia está contando aí agora. Inclusive, segundo as teorias da própria Rússia, todo equipamento militar utilizado no Afeganistão foi deslocado para a Polônia para ficar justamente mais fácil toda essa logística do armamento fornecido para a Ucrânia, já que ambos os países estão bem próximos ali, né? Com isso, o próprio exército ucraniano tentaria botar uma pressão em Donbás, obrigando por sua vez o Putin a defender a região e a OTAN a se reunir para aplicar as famosas sanções econômicas, dando início assim a todo esse conflito que a gente está presenciando até hoje. Além disso, o secretário de Estado norte-americano disse que essa ajuda militar à Ucrânia de cerca de 3,8 bilhões de dólares só foi possível porque, na verdade, esse valor foi repassado, ou seja, na verdade esse valor seria destinado ali ao Afeganistão, mas como as tropas americanas não estão mais lá e eles teoricamente se ausentaram do local ali, eles decidiram então destinar toda essa verba que seria para lá para ajudar a Ucrânia. Sendo assim, podemos dizer aqui que seria teoricamente impossível os Estados Unidos financiar esses dois conflitos ao mesmo tempo. De um ponto de vista geopolítico, realmente seria muito mais vantajoso para os Estados Unidos deslocar todos aqueles equipamentos e todos os recursos que eles estavam mantendo ali no Afeganistão em direção à Europa. E é justamente por isso que agora fica aquela dúvida no ar. Será que os Estados Unidos realmente planejou tudo isso? Será que o que a Rússia está falando realmente faz sentido? Como eu falei para você no começo desse vídeo aqui, dentro de um conflito, uma das primeiras vítimas sempre é a verdade. É por isso que a gente tem que ficar sempre muito esperto com todas as notícias que a gente vê por aí. É importante também analisar sempre as duas versões da história. Inclusive, se os Estados Unidos porventura resolver se pronunciar rebatendo essas afirmações da Rússia, com certeza eu vou trazer um outro vídeo aqui no canal apresentando para você a outra versão da história. Então, se você não está inscrito ainda, já aproveita, se inscreve aí embaixo e não esquece também de ativar o sininho de notificações, porque assim você não vai perder absolutamente nada do que eu postar aqui. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo logo a gente se vê novamente.